A paz, Senhor, amados, um bom dia a todos. Espero que esteja tudo bem com você e com sua casa. Hoje é o dia 102 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, estamos estudando o livro de 1 Reis, né? E já lemos 2 capítulos. E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 3 de 1 Reis até o capítulo de número 5. Se por acaso você ainda não fez a sua leitura, separe um tempo no teu dia, né? Se dedique a ela. Não precisa ser de manhã, você pode separar em 3 porções, né? Ler um pouco de manhã, um pouco ao meio-dia e um pouco mais à tarde ou à noite. É importante você ler para que Deus possa falar contigo. Amém? E o nosso texto devocional, ele vai se encontrar no capítulo de número 3 e o verso de número 10. Amém? E a palavra do Senhor em 1 Reis 3:10 vai nos dizer assim: Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Amém, amados? Bom, lá no capítulo 3, nós já tínhamos visto aí, né, ontem, como Salomão iniciou seu reinado, né, e como foi aí a morte, o final da vida de Davi. Hoje nós vamos ver que Salomão, ele vai tomar por esposa a filha de Faraó, né? E logo em seguida, o escritor de 1 Reis, ele vai começar a apresentar alguns detalhes importantes da vida de Salomão, certo? O primeiro detalhe é o pedido e a oração de Salomão. Mas antes do pedido, tem algo muito interessante no verso 3, que diz assim: Salomão amava o Senhor, certo? Então, o primeiro detalhe que diferenciava Salomão dos demais homens era o amor que ele tinha a Deus, igual ao seu pai, né? Então, o texto que nós lemos aqui, que nós vamos voltar nele depois, é a perspectiva de Deus, é o que Deus viu na oração de Salomão, que agradou ele. Salomão vai fazer uma oração maravilhosa a Deus pedindo sabedoria, certo? Depois, o texto aí vai mostrar um julgamento que Salomão faz entre 2 mulheres, né, que moravam numa mesma casa, e aparentemente o filho de uma morre, ela toma o filho da outra, né, e vão as 2 mães no dia seguinte até Salomão. Então Salomão pega uma espada e a ideia dele é partir o bebê no meio. E Salomão estava fazendo isso, na verdade, somente para testar a mãe verdadeira, porque ele sabia que a mãe verdadeira preferiria abrir mão da maternidade ao ver o seu filho morto. E aí ele descobre qual é a mãe verdadeira. Já é um resultado da oração que ele fez a Deus, né? A maneira com que Deus deu a ele sabedoria e graça justamente para julgar questões difíceis, certo? Entre o mal e o bem, o certo e o errado. Depois nós vamos ver lá no capítulo 4 os oficiais que Salomão designou. E aqui também tem algo muito interessante, porque o texto vai mostrar os príncipes de Salomão, né? E depois ele vai mostrar que Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, né? É como se fossem homens responsáveis por terras. Seria como se fosse hoje o governador do estado de São Paulo, o governador do Rio de Janeiro, né? Da mesma forma. O que é interessante é que esses governadores, eles deviam a Salomão tributo, e dessa forma cada governador mantinha o reino de Salomão por um mês, certo? Então, ele mandava alimentos, mandava as rendas mensais, o que nós poderíamos hoje chamar de imposto, certo? Então, cada um desses governadores era responsável por um mês do ano. Dessa forma, Salomão era servido pelos 12 estados de Israel, e ele não seria pesado a nenhum estado, e ao mesmo tempo ele prosperaria durante todo o ano. Outro resultado da sabedoria de Salomão para administrar o povo de Israel, que foi o que ele pediu a Deus lá. Lá no capítulo 4 ainda, ele vai mostrar para nós como o reino de Israel prosperou, né, sobre o reinado de Salomão. E ele fala que
o povo de Israel começou a se multiplicar de uma forma maravilhosa, como a areia do mar, né? E muito mais que isso, eles comiam, bebiam e se alegravam. Ou seja, vamos olhar em contrapartida, eles não tinham fome, eles não tinham sede, eles tinham fartura. Ninguém estava triste por falta de alimento. Muito pelo contrário, as pessoas se alegravam pela sobra do alimento, certo? E aí no capítulo 4 ainda nós vamos ver como Deus deu sabedoria para Salomão. Lá no verso 29 fala assim, ó: Deus deu a Salomão sabedoria e entendimento fora do comum, e uma inteligência tão vasta como a areia, que está na praia do mar, né? Então, ou seja, quando as pessoas hoje falam de entendimento, de sabedoria, de capacidade intelectual, não dá para comparar com Salomão, porque o que Deus deu para ele não foi uma sabedoria humana adquirida em uma escola, em uma universidade. A sabedoria dele, como diz Tiago, é uma sabedoria santa e divina, certo? E nós vamos ver aí que a sabedoria de Salomão deu a ele capacidade não só para julgar problemas difíceis como o da mãe, não só para administrar o país, como nós acabamos de ver, mas ele tinha habilidade para compor. Então Salomão escreveu 3.000 provérbios. Não é pouca coisa não, né? E fora os provérbios, ele escreveu 1.005 cânticos, ou seja, mais de 1.000 canções no repertório da sua vida aí tinha Salomão, né? Salomão também falou sobre todos os animais, sobre todas as aves, e Salomão também falou, né, sobre os outros povos. E todo mundo que via ou ouvia algo sobre Salomão saía publicando as notícias dele por onde quer que andassem, né? Porque realmente Salomão foi um homem fora do comum, né? No requisito de sabedoria e excelência. Amém? Então lá no capítulo 5, nós vamos ver aí Salomão já fazendo alianças com outros povos, com outras nações, e um desses povos é o rei de Tiro, né? Dos Sidônios. E esse rei de Tiro, ele já tinha aliança com Davi, mas o que mostra que agora é que aparentemente a aliança que ele vai ter com Salomão é mais profunda. Salomão faz um acordo com ele, enquanto ele cortava madeira para Salomão usar na casa de Deus, no templo, ele forneceria alimento para o rei Irão, né? Então essa aliança aí vai prosperar de uma forma muito grande, né? Se você puder ler, você vai ver como foi, como Salomão pagava aí de uma forma abundante, né, o rei Irão. E Salomão fazia isso porque ele entendia que em Israel, no povo de Israel, não tinha ninguém habilidoso para cortar lenha, né, como havia no meio dos sidônios. Amém? Tudo Salomão buscava excelência, tudo ele buscava o melhor. Amém? Mas o texto que nós lemos para o nosso devocional, que se encontra lá no capítulo 4, 3 e verso 10, é Deus olhando a oração de Salomão, e é a perspectiva de Deus, como Deus enxergou aquilo que Salomão pediu. O texto vai dizer que as palavras de Salomão agradaram ao Senhor, né? Por haver Salomão pedido tal coisa. O grande questionamento que deve surgir em nossa mente é: qual foi a última oração que nós fizemos que agradou a Deus? Mas pastor, toda oração agrada a Deus. E pelo contrário, tem oração que desagrada a Deus, né? E você pode conferir isso em Tiago capítulo 4, por exemplo. Correto? Se você for ler a primeira carta de João, você vai descobrir isso também. Que não é toda oração que gera resultado e nem toda oração que agrada a Deus. Então, o que tinha na oração de Salomão que agradou tanto o Senhor? Vamos lá. Qualquer outro rei, ou melhor, qualquer outro ser humano que orasse a Deus e tivesse o sonho que Salomão teve, porque Deus visitou Salomão no sonho, né? E falou para Salomão pedir o que ele quisesse. Se fosse qualquer outra pessoa, essa pessoa pediria bens materiais, pediria riqueza, pediria casas, carros, roupas luxuosas, ou pediria bens para os seus filhos, e etc. Todas as pessoas pediriam
coisas para o seu louvor, para a sua glória, para o seu uso e frutos. Mas Salomão, ele vai pedir sabedoria e entendimento. Ele quer compreensão para saber julgar e discernir as situações e os problemas. O que é mais interessante é que Salomão não faz esse pedido visando a si próprio. Ele faz esse pedido visando o reino de Israel, para julgar e administrar o reino de Israel, que ele considerava um povo tão grande e abençoado pelo Senhor. Então tem dois pontos muito interessantes. Primeiro, o pedido de Salomão não é um pedido materialista, é um pedido espiritual, intelectual. Poucas pessoas vão pedir isso na história da Bíblia, e muito mais ainda na história da humanidade, certo? O segundo ponto, além do pedido de Salomão não ser materialista, o pedido de Salomão não foi egocêntrico, ou seja, não foi visando somente o seu próprio interesse, o seu próprio benefício. Salomão pediu visando o benefício de toda uma nação. Amém, amados? Então, quando alguém ora desse tipo, dessa forma, dessa maneira, isso agrada muito a Deus, porque essa pessoa está pedindo algo que não é humano ou apenas material. Ele está pedindo algo que vai agradar a Deus, porque Deus é espírito. E outra coisa, essa pessoa está visando não só o seu próprio benefício, mas o benefício de todos os filhos de Deus. Então, qual é a oração que agrada a Deus? É quando você pede algo espiritual, algo intelectual. Então, eu não posso pedir nada material? Pode, a oração do Pai Nosso nos ensina isso. Mas a oração do Pai Nosso também nos ensina a pedirmos santidade, também nos ensina a pedirmos pelo reino de Deus, e também nos ensina a pedir a vontade de Deus. O pão de cada dia é apenas um pequeno detalhe daquela oração. Então, que a nossa oração seja regada de pedidos espirituais, de pedidos intelectuais, pedidos que vão enriquecer a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito. E além disso, que a nossa oração não seja visando só o nosso benefício, só o nosso bem-estar, mas também as das demais pessoas que estão ao nosso redor. Porque dessa forma, a graça de Deus, o amor de Deus, não vai alcançar somente as nossas vidas, mas vai alcançar as demais pessoas. E aí não seremos só nós que seremos gratos, mas todas essas pessoas que foram alcançadas pelo amor de Deus por causa da nossa oração também serão gratos ao Senhor. É só nós olharmos o reinado de Salomão. Pessoas vinham de longe para poder ver o templo, para glorificarem a Deus e toda a majestade do rei de Salomão. E não somente isso, pessoas traziam presentes, ouro, prata, madeira, para que o templo fosse construído com excelência. Ore bem, ore com sinceridade, ore corretamente, e Deus vai se agradar da sua oração. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar com você agora, nessa manhã. Feche seus olhos, abre seu coração e ore juntamente comigo nessa hora. Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. Te pedimos o perdão pelos nossos pecados, que não são poucos, são muitos, e te pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Senhor, mas as bênçãos que nós queremos não são somente as bênçãos materiais. O apóstolo Paulo diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Que o Senhor nos dê bênçãos espirituais, capacidade para termos discernimento entre o bem e o mal, que nós venhamos, Senhor, ó Pai, reconhecer as nossas fragilidades, como Salomão disse, eu não passo de uma criança. Senhor, dá-nos também sabedoria, dá-nos o Teu Espírito, que o Teu Espírito venha dirigir a nossa mente, a nossa vontade, o nosso querer, para que possamos julgar corretamente todas as situações. Abençoa o nosso lar e a nossa casa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Se você tem gostado do nosso trabalho, deixa o like aí no vídeo, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam ser abençoadas. E se você ainda não está inscrito no canal, meu amado, se inscreva aí no canal, ativa o sininho
Assim, todas as manhãs, nós estaremos juntos aqui, estudando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, fique com Ele e tenha uma ótima quinta-feira.